Bem, então agora vamos ir detalhando um pouquinho mais, buscando encaixar com a nossa espinha dorsal lá do Dorsal. ensino de Amém. Jesus. Quer algum comentário? Não, na realidade, todas essas perspectivas, tanto do ensino de Jesus como a espinha dorsal, mas as 70 semanas de Daniel, os ensinos apostólicos nas cartas e Apocalipse, vai ter a correlação com o ensino de Jesus. Amém. Então, assim, é uma coisa assim muito... É aquela coisa da repetição na palavra que causa a afirmação daquilo que Deus quer transmitir. Isso traz Amém. muita convicção, Amém. muita certeza para a gente. Né? Porque Deus se Amém. preocupou desde o Velho Testamento até agora, até o último livro, ele repetia as mesmas coisas para deixar na nossa mente tudo aquilo que ele tem preparado para a sua igreja. Né? Então, isso é bênção de Deus. Amém. E muito claramente confirmadas. Ó, aquele irmão, eu não fui pesquisar se isto é fato, mas ele cita que a Bíblia, a Escritura do Antigo Testamento até o Novo, tem mais de 735 predições do futuro. A principal delas, é claro, é a segunda vinda do Senhor. É a que mais se repete. No Antigo Testamento, muito. No Novo Testamento, muito. E aí diz assim, ó, 81% dessas predições, isso aqui eu não fui constatar, estou Sim, repetindo não, o que eu li. entendo, perfeito. 81% dessas predições já se cumpriram com exatidão. Como a gente leu lá, só lá no livro de De Daniel, Daniel, tem ali algumas dezenas de predições que já se milimétrico, né? cumpriram. Com muita precisão. É. E é claro, para nós é muita segurança o que você estava falando, dizer, ó, desde a antiguidade estão profetizados, inclusive, a vinda do Messias, a volta do Senhor. E se cumpriram os 81%, a gente pode ter certeza que os 19% de predições que ainda faltam vão se cumprir igualmente. Então, é só uma questão de esperar acontecer, que vai acontecer. Impressionante, porque o Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se Amém. esperam. Aleluia. Não é? Então, a gente não pode olhar para essa realidade sem a realidade da fé. Não é? Se a gente for Amém. olhar isso aqui de forma cética, não tem como você crer, receber, né? E eu creio que muitos daqueles que serão pegos de surpresa, como o ladrão vem, né? E pega de surpresa, são esses que são céticos, que não creem, que não se apercebem dos fatos que Do que já ocorreram ocorreram. e que estão ocorrendo, inclusive, nos dias de hoje. Sim. Amém. Não é? Porque é Amém. impossível a gente estar vivendo os dias de hoje e a gente não se aperceber que estão ocorrendo situações e fatos que estão relacionadas à vinda de Jesus. Que vão e que estão cumprindo as escrituras já. Basta ver aquela multiplicação da iniquidade e aquela descrição que o apóstolo Paulo faz em 2 Timóteo do como serão os homens, é uma descrição escrita da sociedade hoje. Exatamente, perfeito. Exatamente. Escrita há 2000 anos atrás. Bem, a primeira parte, então, nós vamos ver agora, que é as cartas às igrejas, 7 igrejas. Vamos fazer alguns comentários que permitam os irmãos estudarem elas com calma. E vamos dar uma visão sobre o trono, um comentário sobre o trono. Esse trecho, a gente não tem como afirmar, por exemplo, ele não está bem localizado numa cronologia, certo?
Então, ali são ensinos importantes para a igreja. Então, aquelas cartas são para a igreja nos tempos de hoje, há advertências, há ânimo, consolo. A gente poderia dizer que são como ensinos norteadores que Amém. Muito vão bom. nos dar uma direção de como seguir, por onde trilhar, né? Com cuidados que a gente vai ter que observar, né? Mesmo que não esteja De inserido numa cronologia, mas elas são logia, norteadoras, exatamente. né? Elas vão nos dar São direção, são de preparo da igreja, preparação, certo? exatamente. Tanto geram fé, como corrigem diversas coisas. Então, eu botei aqui só para constar nesse diagrama, mas ele não está relacionado com a cronologia. A cronologia começa no capítulo 6 mesmo, viu? De Apocalipse, tá? Quando começam as sequências de selos. Perfeito. Então, vamos fazer um comentário sobre esse início, certo? Uma coisa que a gente observa é o seguinte: o livro ele anuncia que ele já inicia, a partir do versículo 4, diz João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Parece que ele escreveu o livro quase que para elas. E diz, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que é e que há de vir. Estou lendo o versículo 4. Tá? Eu acho que eu não tenho o texto aqui no PowerPoint, não. Então, e apesar de ele ter aqui uma carta para cada igreja, ele tem uma carta para a igreja em Éfeso, outra para Esmirna, que ele endereça e com conselhos e palavras específicas, mas ele botou as 7 cartas num livro só para 7 igrejas. Então, na verdade, a gente pode concluir que ele queria que todas lessem as cartas das outras também. Eu creio que E que sim, há ensino para nós também. que se aplique a toda e qualquer ocasião. Tempo. Então, eram 7 igrejas reais daquela época, do primeiro século, mas também se aplicam a nós. Certo? Há ali muitas correções que se aplicam a nós. Sim. Mas Então, sempre lembrando que essas cartas elas foram escritas para aquelas 7 igrejas, sim. direcionadas para aquelas igrejas. Evidentemente que quando a gente contempla essas cartas, a gente vai pensar situações que são perfeitamente aplicáveis hoje em dia, e inclusive as nossas vidas aqui. Né? Mas elas foram direcionadas especificamente para aquelas igrejas naquela região ali, não? Eram igrejas que existiam de fato e que tinham estas características que estão descritas aqui. Mas, evidentemente, é para nós também. Né? Então, tem um sentido duplo. Tanto foram cartas úteis e históricas para aquelas igrejas, como para Como nós no são para presente nós também. hoje. Perfeito. Então, depois da saudação, ele já anuncia no versículo 7, anuncia a vinda do Senhor, que é o tema central do livro. Tá? Eis que vem com as nuvens. Então, já se prepara. Quem está escrevendo para as igrejas já adverte. Estou chegando também, viu? Então, já traz ânimo e anuncia aquilo que diz. Vem o que Jesus mesmo disse em Mateus 24. Ele vem sobre as nuvens do céu e todas as tribos da terra o verão e se lamentarão. Certo? Então, é uma repetição do que está lá em Mateus 24. Agora, um pouco sobre essa visão que vem de Jesus no resto desse capítulo 1. Aquilo que a gente comentou no início. É um aspecto de Cristo que pouco se fala e se medita. É um Jesus terrível esse aqui que, se a gente vai olhar bem o que é que João viu,
Ele até diz assim que João, depois de ver essa figura de Jesus, caiu a seus pés como morto. Deve ter desmaiado. Acho que ele Se não se caiu como morto. aguentou mesmo. É. Isso aqui foi um negócio terrível, uma cena. Se a gente visse qualquer um de nós, se espantaria muito, se assustaria muito. Ó, essa cena de Jesus, aqui a gente diz, não há aspectos desta figura que a gente não tem como, algumas coisas a gente pode imaginar, mas não temos como afirmar, né? Mas o que diz? O que diz mesmo? Então ele ouve alguém que diz o que vês, escreve e manda às igrejas, e quando ele se vira de costas, ele vê 7 candeeiros, 7 candelabros, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Estou lendo o versículo 13. Com vestes talares, compridas, cingido na altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Olha as expressões que ele tem necessidade de usar, que é como. Não quer dizer que é neve, mas é A como é um aparência. jeito de descrever a aparência. Os olhos como chama de fogo, devia ser uma coisa muito chocante. Os pés semelhantes ao bronze polido. Você olha e você vê um homem com uns pés de metal. É um negócio estranho demais. A força, imagine um homem atrás de você com vestes longas, cabeça toda branquinha, os olhos como Olhos fogo, de os fogo, pés como de de metal. metal, um tórax e uma cintura, um tórax de ouro. Na mão direita, e a voz como de muitas águas. Imagine você, é ensurdecedor. Quem já foi em cachoeiras muito vigorosas, você não Cataratas consegue nem, do Iguaçu, Niágara. você não consegue nem É. falar. O som é tão vigoroso. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía ali uma afiada espada de 2 gumes. Que cena! E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quase não dá para olhar o sol na sua força. É. Quando o vi, caí a seus pés. E Jesus teve misericórdia dele. E João conhecia Jesus. João andou com Jesus. Só que ele conheceu o Jesus de Nazaré, ele conheceu o Jesus Cordeiro, manso, humilde, servo, sofredor. Agora ele estava conhecendo um Jesus, um aspecto de Jesus novo. E Jesus o consola, diz: não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Os aspectos aqui de Jesus, aí tem que deixar os irmãos, cada um pode viajar e em seus deleites e meditações imaginar. Então, acho que aqui há aspectos que expressam seu poder. Então, aqueles pés de bronze é um negócio Sua que firmeza. inspira força, firmeza, poder. A cabeça branca inspira a idoneidade de ancião, sabedoria. Os olhos, como você falou, você fica pensando assim, algo que penetra tudo, sonda tudo, sabe tudo, vê tudo. E aquela espada que muitas vezes que sai da sua boca, que sempre na Escritura é comparada com a palavra do Senhor. Então, a sua palavra, com a sua palavra, Jesus disse, em João, disse, eu não julgo, mas a palavra que eu digo, essa vai julgar vocês. Cada um vai ser julgado. Então, a palavra do Senhor com os juízos. Então, aqui há toda uma riqueza que a gente não tem como expressar nem afirmar. Mas é uma apresentação de Jesus importante para a igreja.
Então, uma visão de um Jesus com poder e glória que vem para estabelecer seu reino e trazer juízo. Amém. Um Jesus que vem com força e glória. Amém. Depois, algum comentário sobre as cartas. Ivan dizia para nós... Só um instantinho. Oi. Só da gente ler isso, esse texto, esse trecho da palavra que a gente leu de Apocalipse, automaticamente, cara, é impossível você não se arrepiar e não se emocionar com isso, né? Da grandeza do nosso Senhor. Amém. De ver essa faceta de Jesus, né? Aleluia. E, cara, é impressionante. Você estava lendo ali, eu estava aqui me emocionando, né? Porque a gente tem um vislumbre do nosso amado, Aleluia. né? Que é esse que vai vir e vai vencer o diabo. Amém. E que nos vai dar definitivamente a vitória. Amém. Sobre as dores, sobre os sofrimentos, sobre o pecado, sobre essa vida. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Não vem um Jesus fraquinho, não vem um Jesus com aquela carinha de sofredor que ele aparece nas imagens. Tem este Jesus aqui, glorioso, poderoso, vitorioso. Amém. Desculpa ir passando assim, às vezes rápido, é porque só para tentar dar esse panorama. Não, eu só quis fazer essa observação. Acho que assim, acho dele. Porque quando você estava lendo, cara, eu estava aqui me regozijando, negão. Por mais que a gente conheça esse texto, que a gente já tenha lido até, Aleluia. mas não tem como não se emocionar. Os olhos marejar de lágrimas em ver essa figura gloriosa do Senhor. Amém. E é assim, vamos ver depois aqui na visão do trono, como ele é honrado nos céus. Quanta honra esse cordeiro que foi morto e venceu recebe. Honra muito maior do que a que nós podemos dar aqui na terra e do que a terra reconhece. Dando só uma passada rápida nestas 7 cartas, Ivan nos falava que, um pouco antes dele morrer, numa das últimas vindas que ele veio aqui, ele disse, olha, precisamos estudar estas cartas. Essas cartas são importantes para a igreja hoje, trazem importante ensino para a igreja hoje. Nós nunca chegamos a estudá-las realmente a fundo, mas merece. As cartas todas trazem reprovações muito sérias. Reprovações, eu fiz assim um resumo de alguns aspectos que vêm nessas cartas, que a gente percebe, mas é necessário estudá-las. Advertência sobre abandono do primeiro amor, sobre tolerância e permissividade, sobre a entrada de desvios de doutrina e as igrejas aceitarem isso, foram engolindo a entrada de falsos profetas, sobre mundanismo entrando na igreja também, sobre a aparência religiosa, quando usa expressões do tipo tens fama de que vives, mas estás morto. Então, há expressões e temas muito importantes sobre orgulho, quando diz, olha, você diz que você está rico e abastado, mas você é pobre, nu e cego. Advertências de apatia, de mornidão na fé. Certo? Há muitos temas sérios, importantes a serem abordados. Antes fora quente ou frio, né? O frio, essa mornidão ofende ao Senhor, desagrada ao Senhor. E isso é uma grande advertência para nós hoje, B. Porque a igreja hoje vive isso. Quantos de nós estamos nos permitindo mornidão em nossas vidas, não é?
E isso, se isso não trouxer temor ao nosso coração, negão, como é que a gente vai viver essa vida? Esperar o Senhor como? Eu lembro que em 1993, o Ivan estava no Balbininho e ele falando sobre tempos de polarização. A gente está vivendo esse tempo. A gente está vivendo esse tempo. Amém. E corremos o risco, realmente, às vezes até os antigos na fé, de que com o passar dos anos a gente vai diminuindo o zelo, diminuindo o amor, diminuindo a obediência, a docilidade, a dedicação, a paixão, até pelos problemas, às vezes dificuldades que se enfrentam, às vezes na própria igreja, e essas coisas às vezes vão sendo um bichinho que vai nos Vão arrefecendo nossa fé. diminuindo, vai nos arrefecendo. Então, há muitos aspectos aqui que são muito importantes para serem meditados, considerados com seriedade. Também as cartas, elas trazem também muitas promessas, talvez que não se encontram em outros lugares das Escrituras, consolos, incentivos à perseverança, que são assim, eu várias vezes as leio e me são assim de um ânimo e uma alegria e um consolo, como eu pus aqui, inigualável. Apocalipse 3:10 fala, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. É a promessa, né? Apesar do nosso tempo curto, Eric, eu vou assim, te convidar a gente dar uma passada rápida nesses textos. Por favor, vamos dar uma passada rápida, porque a gente desdobra esse tempo e faz a outra semana, Amém. Mas a gente não pode perder isso, não. Amém. Então diz, capítulo 2, a primeira igreja em Éfeso diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Promessa aqui, meu irmão, de vida. Aleluia. Vida abundante, vida sem pecado. Depois o versículo 11 diz assim: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Somos livres da condenação. Não sofreremos aquilo que nossos pecados mereceriam e teremos vida eterna. Não passaremos a segunda morte. Promessa de eternidade. Depois no versículo 17, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O maná nos fala, o Senhor mesmo vai nos alimentar, suprimento pleno. Essa pedrinha eu não imagino o que seja, mas é assim uma expressão de intimidade, assim, porque ele dá essa pedrinha, o termo assim pequenino, e com um nome novo que ninguém conhece. Você vai ser e eu vamos ser especiais. Aleluia. Versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Esta é uma promessa relacionada ao milênio, onde o Senhor declara
que os santos reinarão com ele sobre as nações que estiverem na terra naquele tempo. E reinarão com ele com poder também, com autoridade dada por ele. Agora, no capítulo 3, versículo 5, diz: será assim vestido de vestiduras brancas. Todos eles começam com o vencedor. Esta é uma expressão que indica a perseverança até o fim. Perfeito. Ela é indicativa disto, o que chegar até o fim e vencer. Mais uma clara evidência do combate ao bilhete de garantia, né? Tia. Ou seja, quem perseverar até o fim, o fim. Né? Amém. Aleluia. Será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Eric, você será totalmente puro. Vai ter estas vestes branquinhas. Aleluia. E a partir daí, ninguém mais apaga teu nome do livro da vida. Aleluia. Não tem como mais apagar. Ninguém Aleluia. pode te tirar mais de lá. Pelo contrário, Jesus confessará nosso nome diante do Pai. Vai dizer, esse aqui é meu filho, é meu fiel, meu irmão. Versículo 12. Falo-ei coluna do santuário do meu Deus, daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Meu irmão, você será propriedade, já é, mas vai ter a propriedade exclusiva, vai ter escrito o nome dele. Aleluia. Sobre você. Aleluia. E do santuário do Senhor jamais sairemos mais da sua presença e do seu santuário. Aleluia. E por fim, o versículo 21. Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Você consegue imaginar esse negócio de sentar com Jesus, meu amigo? Assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Que ousadia! Sentar no trono do Rei do Universo com ele. Ele divide conosco a sua vitória, né? Aleluia! Nos inclui, nos põe ao lado dele, meu irmão, nos põe ao lado dele. O Rei do Universo, o Senhor do Universo. Aleluia. Que inigualável honra. Amém. Com uma pequena dessas, a gente já valeria tudo a pena. E por isso, tendo tais promessas, a gente corre com perseverança. Amém. Acho que também esse texto e um que depois a gente vai ler lá no capítulo 7, acho que a gente vai ter que ler uns para os outros várias vezes durante a tribulação, porque vamos precisar desse consolo. Vamos nos incentivar a dizer, meu irmão, persevera até o fim, vale a pena. Amém. Um resumo aqui das 7 cartas para quando os irmãos forem estudar. Todas as cartas têm 7 partes, 7 pequenos elementos para se observar.
Primeiro há um endereçamento a quem é a carta, depois há uma apresentação de Jesus específica, certo? Ele repete alguns dos atributos que aparecem no capítulo 1, ele repete em cada carta um dos atributos de Jesus. Depois, nas cartas, exceto Sardes e Laodiceia, essas duas não recebem, mas há uma expressão de aprovação e de reconhecimento e de honra a essas igrejas. Só estas duas não recebem. Depois, nas cartas, há, como a gente mencionou também, reprovações e acusações, exceto Esmirna e Filadélfia, que o Senhor não menciona esse tipo de reprovação contra elas. Em todas as cartas tem esses elementos. Depois, nas cartas há conselhos e advertências. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, conserva o que tens. E se não venho a ti, removo o teu candeeiro. Então, também observar e anotar esses conselhos que o Senhor dá. Essa questão dos conselhos e advertências, a gente pode relacionar também à questão da condição que alcançar a coroa lá no final tem condição para isso, não é de qualquer forma. Amém. Né? Lembra-te, arrepende-te, conserva. E o conservar quer dizer perseverar, né? Não se deixar estragar. Amém. Né? Aleluia. E uma palavra, e essas são palavras, para você corrigir aquilo que está em falta. Então, não apenas a gente ouvir a reprovação e ficar assim mesmo, mas haver correção. Depois, nas cartas, em todas, há essa promessa que a gente leu agora há pouco, essas 7 promessas, observá-las, meditar nelas. Em todas as cartas termina com uma expressão parecida com a que Jesus usava. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus usou esta expressão várias vezes. Algumas vezes. E o significado dela é um apelo à obediência. Quer dizer, quem tem ouvidos, não somente escute, mas dê ouvidos. Ter ouvidos é um apelo à obediência. É quase assim, para um bom entendedor, minha palavra basta, viu? Basta. Não entre por um ouvido e sai pelo outro, né? Quem tem ouvidos, obedeça. Bem, isto sobre esse comentário sobre as cartas, certo? Para nos animarmos a estudá-las com calma. Agora, um comentário sobre o capítulo 4 e o capítulo 5, certo? Esta, como a gente comentou, é uma visão, uma descrição pequenina e rápida, como uma olhadinha no céu, que o Senhor nos permite dar. Como é que é? Quem é curioso para ver como é lá. A palavra trono aparece 15 vezes. Isto indica que é o lugar, vamos dizer assim, é a sala do governo do universo. A sala de comando. De comando de todo o universo, de toda a Terra e de todo o universo. É de lá que o Senhor reina. Trono é lugar de reinado. É de lá que o Senhor cumpre a sua vontade e está exercendo todo o seu poder, sua soberania sobre a terra. A cena é de esplendor e glória quase impossível de descrever. João dá um jeito de contar como ele conseguiu. Certo? Ele fala de um arco-íris semelhante à esmeralda. Ele fala que o que está sentado no trono são como 2 pedras preciosas. Ele menciona que do trono saem relâmpagos e trovões. A cena ela é espantosa.
menciona aqueles 4 seres viventes que se movem lá no trono e o adoram o tempo todo. Diante do trono, um mar de vidro. É quase uma coisa impossível de imaginar tudo isso, né? E muito esplendor, os anciãos, o ouro, todas essas coisas, como que foi o jeito que João teve de descrever aquilo que a gente não consegue imaginar. Mas esse comentário que Deus assentado reina no universo não necessita agitação. O Senhor de lá é onisciente, não se surpreende com o que está acontecendo na Terra, com os grandes acontecimentos. Ele não precisa se mover de lá. Ele é adorado, permanece lá e permanece vendo tudo, reinando sobre tudo e estabelecendo tudo o que ocorrerá. Amém. Amém. Nada pode ocorrer sem a sua permissão. É um lugar de adoração permanente e incessante. Diz que os 4 seres viventes não têm descanso nem de dia nem de noite. Proclamam santo, santo, santo é o Senhor. Depois fala dos 24 anciãos vestidos de branco, que também depois oferecem suas coroas. E eles também têm coroas e tronos. E se prostram e adoram também ao Senhor. Então, aqui só como comentário e ilustração para ensinar também aos irmãos a sermos corretos na interpretação bíblica. O texto não diz quem são esses 24 anciãos. Então, se alguém pergunta quem são os 24 anciãos, a resposta mais correta é dizer não sei. Temos que aprender a dizer esse não sei. Quando Melhor a do que gente ficar assim exerce especulando, né? não especular. Embora no particular sim, eu pus aqui em azul, por exemplo, uma especulação, certo? Cada um em sua intimidade, em seu momento, mas isso não podemos trazer como ensino. Cada um pode, porque é quase irresistível você tentar imaginar o que é. Mas não podemos afirmar como ensino. E temos que aprender a fazer essa seleção. Então, uma possibilidade aqui de uma especulação. Como são 24, e a gente já vê que lá na Nova Jerusalém aparecem o nome dos 12 patriarcas nas portas da Nova Jerusalém, o nome dos 12 apóstolos, fundamentos da Nova Jerusalém. E esse número 24 nos é muito sugestivo. Então, pode ser que esses 24 anciãos representem os 2 povos, Israel e a igreja. A igreja. Né? É razoável pensar isso, mas não se pode dizer esses 24 anciãos são representando os 2 povos. Nem dizer se são anjos, nem dizer se são homens que são. Não tem o que dizer. Os 4 seres viventes é a mesma coisa, mas só que nós temos um texto correlato em Ezequiel. Ezequiel, tanto no capítulo 1 como no capítulo 10, ele foi aos céus também, viu esta cena celeste, e lá ele descreve esses 4 seres viventes, são os mesmos, é muito, muito próximo, assim, 95% de proximidade na descrição de Ezequiel com esta que João viu aqui. E Ezequiel afirma que são querubins. Então, é uma conclusão bíblica que a gente já pode ter um pouco mais de firmeza quando a gente vê esses 4 seres viventes. Nos parecem ser querubins, realmente, que adoram dia e noite ao Perfeito. Senhor. Um tem cara de leão, um é semelhante a leão, outro a novilho, ao boi, outro ao homem, outro à águia. Já Ezequiel já vê que os 4 têm 4 rostos, cada um deles tem 4 rostos, e são esses 4 figuras. Então, praticamente a única diferença entre a visão de Ezequiel e de João.
Mas alguém também pode aqui especular, não se pode afirmar por quê. Mas também alguém pode afirmar que são aspectos do próprio Jesus expressos nesses anjos. Ele como leão, apontando a ele como rei, ele como novilho, apontando a ele como o boi, é aquele animal de trabalho, de serviço, como servo. Mas aqui tudo é especulação. Aqui a gente tem que sinalizar que são interpretações. O livro é todo cheio de figuras. Uhum. Então, a gente não pode fazer afirmações. A gente até pode fazer uma viagem assim, Pessoal, mas particular, mas não para ensino. pessoal, não para ensino. Exatamente. Ou se alguém quer até mencionar algum dia, como eu estou fazendo, sim, mas que separe. Diga, ó, Digo, isto isso é a não minha é visão. ensino. Nos meus deleites aqui, eu penso assim. E aqui como homem, então ele como rei, servo, homem, e a divindade dele expressa na águia. Né? Então, aspectos dele. Depois desta cena do trono, bom, não, eu vou comentar isso agora do capítulo 5, certo? Depois vamos ao capítulo 5. João vê um livro selado nas mãos daquele que está sentado no trono, e um anjo perguntava: quem é digno de abrir o livro e os seus selos? E não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que fosse digno. E João começa a chorar, porque não se achou ninguém digno. E então vem um dos anciãos e diz a João: não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. Que comentários a gente vai fazer sobre isso? O que é o livro? O que está escrito no livro? Diz que está escrito por dentro e por fora. O que está escrito? De novo, não diz, não sei. Ninguém sabe o que está escrito naquele livro. Mas, de novo, eu de novo, só a título ilustrativo, fui ousado de botar aí um azulzinho. Mas alguém pode botar outra coisa aqui, tá? Um amarelinho. Eu botei assim, pode botar. Eu já tive outros pensamentos também, mas esse aqui é um deles. Como a partir da hora que ele desata os selos, os acontecimentos do primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, que apontam e começa essa sucessão já para a vinda do Senhor e se completar a história toda. Então, pode ser que nele estejam esses eventos e que somente Jesus, porque morreu e venceu, por sua obra, ele permite que esses eventos aconteçam. Se ele não tivesse vencido, morrido, dado a vida, comprado, como ele vai ser adorado aqui nos versículos seguintes, se ele não tivesse comprado para Deus o povo que procede de toda tribo, língua, povo e nação, se ele não tivesse nos comprado como sacerdotes para Deus, não poderia abrir o livro e nem essa história se completar. Dar sequência, não, né? Sequência a história. Então, uma possibilidade é isso, que no livro estejam esses eventos que permitirão que chegue ao fim esta era e se cumpra os planos do Senhor para restaurar seu propósito. Mas isto é uma especulação. O fato é que o ancião diz a João, olha, não chore, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. Aleluia. Agora, um negócio que é interessante é o seguinte, o ancião diz que é o leão e quando João olha para o leão, quem ele vê? Ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Então, por isso que a gente chama assim, dizer, ali é a cena do leão cordeiro.
Ali apresenta os dois aspectos de Jesus, como leão e rei, e como cordeiro, servo, manso, que sofreu e deu a sua vida. São os dois Aleluia. aspectos de sua pessoa que se Aleluia. expressam nessa cena. E aí vem a adoração, que vem daí, certo? Deixa eu abrir aqui para a gente ler um pouquinho dela, que a gente não resiste, apesar de passar assim rápido. Mas, Diga a referência. o capítulo 5. Versículo. Deixa eu abrir aqui agora. Vamos ler a adoração que começa. Ó, a partir do versículo 8. E estes cânticos, estas expressões, a gente as canta muitas vezes, né? Uhum. Então, inicialmente, os 24 anciãos se prostram e começam a declarar: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Você vê que ele diz assim: digno és porque fizeste isto. É anunciada Aleluia. a obra de Cristo. Amém. A obra de Cristo o habilitou a poder abrir esse livro. Esse livro não ia poder ser aberto. E a sua obra, comprando para Deus este povo e os constituindo sacerdotes e reis, Aleluia. que permitiu que esse livro fosse aberto. Aleluia. Depois, Amém. aí já são milhões de anjos, milhões de milhões, se juntam aos 24 seres viventes e proclamam em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Quando eu vejo isso, me faz pensar muito a honra que Jesus tem nos céus. Amém. Aqui são milhões de seres adorando e honrando a Ele. Aqui na Terra, Jesus é pouco honrado às vezes. Aliás, na maior parte da Terra, ele não é honrado. E às vezes até na igreja, às vezes a gente honra meio murchinhos, assim, meio fraquinho, mas Jesus lá é muito. Por isso, Jesus disse que queria levar os discípulos para que vissem a glória que ele tem lá junto do Pai. Em João 17, você lembra que Jesus diz: eu quero vocês comigo, para vocês verem a glória que eu tenho. E depois, a cena final aqui, a partir do versículo 13, aí toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar. E aí já adoram ao Pai também, junto com o Cordeiro. Aí dizem: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, os dois. Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O Pai também teve igualmente parte nesse sacrifício do Filho. Amém. Do Cordeiro dar a vida. Em todo esse plano eterno, os dois juntos se aplicaram em resgatar a gente, em resgatar esse povo, para que eles nos pudessem ter lá junto a eles. A autoridade foi dada para a glória do Pai. Amém. Um pequeno comentário, que não tem a ver com este assunto, mas para os que negam a divindade de Jesus, como os testemunhos de Jeová, aqui o Pai e o Filho recebem adoração conjuntamente. Aleluia. Aleluia. Esta é mais uma evidência muito contundente Aleluia. da divindade do Filho. Amém.
a divindade do Cordeiro. Bom, Eric, talvez se vamos ter que dar uma parada, talvez esse seja um ponto, porque a partir de agora a gente começaria as 3 sequências dos selos, das trombetas e dos flagelos. Não sei o que você acha. Perfeito. Talvez. Eu acho que podemos parar agora e na próxima segunda a gente retornaria com essa sequência. Não sei se daria para a gente concluir, talvez sim. Sim, eu acho que agora a parte a gente pode a gente acaba não resistindo Não, mas e se eu acho, detendo um pouco não, mais. eu acho que a gente tem que levar o tempo necessário para que a gente tenha um material simples e que a gente não perca essas oportunidades de se deter nesses detalhes que são importantes também. Eu E acho que se isso vai deleitar gerar também. muita fé no coração de todos os irmãos que puderem ouvir, ter acesso a esse bate-papo nosso aqui. Eu acho que vai ser bem bacana. E se na próxima segunda a gente não conseguir terminar todo, fazemos mais uma segunda para a gente ter as coisas bem detalhadas, conversadas. Eu creio que Deus vai usar muito isso tudo aqui para abençoar muita gente, viu, B? Amém. Amém, meu irmão. Amém. É um deleite para a gente. Aleluia.